Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer por essa oportunidade de dialogar com todos vocês, essa importante iniciativa do Presença e da linha que vocês escolhem, né, de defesa dos direitos humanos e contra qualquer tipo de violência. É um prazer dialogar com pessoas que pensam assim, que agem assim, o que tem tudo a ver com a nossa postura também, no âmbito da auditoria cidadã da dívida. Bom, para responder a pergunta que me foi feita, não é se uma renda básica para uma renda básica universal tem a ver com o que nós da Auditoria Cidadã defendemos? Sim, tem tudo a ver. Especialmente no Brasil, porque o Brasil, bom, não é qualquer país, não é mesmo? O Brasil é uma das maiores economias do mundo. O Brasil tem riquezas sob todos os aspectos, não só riquezas naturais, mas também nós temos um potencial de desenvolvimento socioeconômico enorme. Temos dinheiro em caixa, temos mantido há vários anos mais de 4 trilhões de reais em caixa. E com essa riqueza toda, em todos os aspectos, as pessoas que nascem num país assim, elas teriam que ter uma vida minimamente digna, garantida. Primeiro que aqui, com todas essas potencialidades, era para estarmos em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico, que garantisse, no mínimo, os direitos essenciais, não é? O direito ao acesso a uma educação, o direito à saúde pública, o direito a um emprego, direito à moradia. Esses são direitos básicos que, aliás, são garantidos na Constituição brasileira. Lá no artigo 6º da Constituição brasileira, esses direitos estão mencionados. Mas a prática é outra, né? Quando vemos, nesses tempos de pandemia, uma notícia divulgada pela Caixa Econômica Federal, um dos bancos públicos que ainda restam no país, e através do qual está sendo feito o pagamento do auxílio emergencial, um auxílio que foi aprovado inicialmente por apenas R$600, inferior ao salário mínimo no país, que é de R$1.045 atualmente. O auxílio emergencial foi aprovado em 600, já foi reduzido, rebaixado para 300. E esse auxílio, a notícia divulgada pela Caixa Econômica Federal, informa que 107 milhões de brasileiros e brasileiras pleitearam esse auxílio. Isso significa que mais da metade da população brasileira está desempregada, na informalidade, na pobreza e na miséria. Isso é gravíssimo. Uma renda básica de cidadania, como a proposta defendida, inclusive, pelo ex-senador Eduardo Suplicy, que tem um grande trabalho de longo tempo sobre isso, seria uma renda básica como um percentual de toda essa riqueza do país, a que cada cidadão, cada cidadã tivesse direito, independentemente dessa pessoa ter um emprego ou não, ela receberia, pelo fato de ter nascido num país com essas condições. E onde essa renda básica é implantada, no Canadá, por exemplo, ela tem mostrado resultados positivos impressionantes.
A pessoa que não precisa dessa renda, doa essa renda, emprega essa renda em atividades voluntárias, em atividades sociais. E o Brasil poderia, tranquilamente, implementar uma renda como essa. E por que isso não acontece? Por que existe tanta desigualdade no Brasil e essa desigualdade só vem aprofundando? E aprofundando de forma muito drástica, a ponto de hoje, em qualquer capital do Brasil, famílias morando nas ruas. E não famílias de pessoas delinquentes, que nunca tiveram interesse em nada. Não. Saiu no jornal aqui em Brasília há pouco tempo um eletricista que primeiro ficou desempregado, depois ele teve a fase de viver de o que a gente chama aqui de bico, que são esses trabalhos informais que tem hora que surge, tem hora que não surge. A gíria aqui no Brasil é bico, vive de bico, é isso, é esse trabalho que pipoca às vezes. Ele viveu um tempo assim. A esposa dele também perdeu o emprego e chegou no momento em que eles não conseguiram pagar o aluguel. E ele, a esposa e os filhos foram morar na rua. Quer dizer, que país é esse que deixa um profissional, um eletricista, julgado na rua por falta de emprego? Um país onde mais de 4 trilhões estão no caixa só no governo federal? E com essa riqueza toda aqui? Então, nós começamos a investigar, porque a Auditoria Cidadã sempre focou muito na questão da dívida pública em si. Essa pesquisa tem sido muito importante, é uma pesquisa que já tem 20 anos de acúmulo, várias participações institucionais no Brasil e fora do Brasil, especialmente no Equador e na Grécia, mas também no Brasil, na CPI da dívida pública, na CPI da dívida pública foi na Câmara Federal, uma CPI da PBH Ativos SA em Belo Horizonte, investigando o esquema de securitização, que é um esquema que está entrando aqui no Brasil, que desvia o recurso, o dinheiro dos tributos pagos pelos contribuintes, antes desse recurso chegar aos cofres públicos. Os contribuintes vão continuar pagando na rede bancária, só que o dinheiro não vai chegar ao orçamento público, porque no meio do caminho, nesse trânsito da rede bancária para chegar no orçamento, esse esquema da securitização cria um desvio. Todos nós vamos continuar pagando imposto do mesmo jeito, mas o dinheiro não vai chegar, porque vai ter esse mecanismo que pega ali durante o percurso pela rede bancária. Pois esse taxista virou para mim e falou assim, vai funcionar como um consignado? O que é o consignado? É aquele empréstimo que o trabalhador faz, que ele autoriza que a dívida seja cobrada do holerite dele, aquele dinheiro não vem para a conta dele. Já é desviado pela fonte pagadora diretamente para aquele credor. Então, quando ele falou consignado, olha, eu fiz inclusive um folheto, está lá na página da Auditoria Cidadã da dívida, consignado de recursos públicos, o que é totalmente proibido, porque pelas leis orçamentárias e financeiras, todos os recursos obrigatoriamente têm que chegar ao orçamento público e do orçamento público só podem ser destinados com base na lei orçamentária, federal, estadual ou municipal. Então, quando se faz esse consignado,
Isso é uma burla à legislação das finanças públicas, não é? E aqui está acontecendo todo tipo de mecanismo. Então, essa CPI da PBH Ativos que eu participei em Belo Horizonte foi sobre uma empresa criada para fazer esse desvio de recursos no município de Belo Horizonte, né? Então, ao longo desses 20 anos, além das várias participações, publicações, nós começamos a ver a interligação, o que a gente chama de sistema da dívida. O que é isso? É o funcionamento do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público funcionar como um importante instrumento de financiamento do Estado, porque o endividamento público deveria ser esse importante instrumento, deveria ser uma possibilidade do Estado acessar recursos para investimentos de interesse da população que vai pagar a conta. Pois bem, quando a gente começou a investigar, tanto aqui no Brasil como fora, nós vimos a utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público ser este instrumento que aporta recursos ao orçamento público, nós vimos a utilização da dívida pública como um mecanismo de transferência de recurso público, principalmente para o setor bancário. Aí eu batizei isso de sistema da dívida. Então, quando a gente está falando de sistema da dívida, a gente está falando desse funcionamento distorcido do endividamento público. Então, ao investigar o endividamento público e essas distorções, nós vimos que esse funcionamento do sistema da dívida está diretamente ligado ao funcionamento da política monetária suicida que é praticada pelo Banco Central do Brasil. Por que a gente fala suicida? Porque ela faz um verdadeiro suicídio da economia. Eu vou dar um exemplo dessa relação do sistema da dívida com a política monetária. Aqui no Brasil, o Tesouro Nacional emite títulos da dívida e entrega para o Banco Central de graça. Ou seja, o Banco Central não tem que pagar por esses títulos. Nós fizemos aqui um levantamento, nos últimos 10 anos, de 2010 a 2019, o Banco Central entregou 1,670 trilhões em títulos ao Banco Central. Entregou de graça. O Banco Central não teve que pagar isso para o Tesouro. Além do Tesouro Nacional doar esses títulos, 1,670 trilhões, o Tesouro pagou juros ao Banco Central sobre esses títulos que ele deu de presente. Esses juros somaram 1,230 trilhões nos últimos 10 anos. Só os juros? Os juros, 1,230. Somando os dois, a gente chega a 2,900 e alguma, quase 3 trilhões. Só isso, só essa operação do Tesouro entregar títulos de graça e pagar juros ao Banco Central, quase 3 trilhões nos últimos 10 anos. E o que o Banco Central faz com esses títulos que ele ganha de graça e com esses juros que ele ganha em cima dos títulos que ele ganha de graça? Ele usa isso para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Como é que isso acontece? Todos nós, né, quase todos nós, né, porque 50 milhões de brasileiros não têm conta bancária, mas os outros
170 milhões tem. Então, quase a maioria do povo brasileiro tem conta bancária. Todo o nosso dinheiro que está nas nossas contas, e também dinheiro das empresas e até do governo, todo esse dinheiro que está depositado na conta ou aplicado em aplicações financeiras, todo esse dinheiro faz parte da reserva bancária. No mundo todo, esse volume de dinheiro, tirando apenas a parte do depósito compulsório obrigatório, que é uma parcela que é reservada para dar garantia ao sistema, para dar garantia de que os bancos não emprestariam todo o dinheiro várias vezes. Então, uma parte tem que compulsoriamente ficar reservada. Tirando essa parte, todo o restante a gente chama de sobra de caixa. É o dinheiro que os bancos podem destinar para empréstimos. E no mundo todo é assim. E no mundo todo os bancos correm para emprestar, para esse dinheiro não ficar parado. Porque se fica parado, eles não ganham nada. Então, os bancos oferecem, no mundo todo, taxa de juros cada vez menor para que eles possam ganhar com esses empréstimos. Como é que funciona aqui no Brasil? O Banco Central aceita o depósito voluntário dessa sobra, que atualmente está em 1,5 trilhão. O Banco Central aceita e remunera diariamente aos bancos. Como é que ele remunera? Porque não tem amparo legal para isso. Ele usa os títulos da dívida que ele ganhou de graça lá do Tesouro. Enquanto o banco deposita aqui no Banco Central, o Banco Central entrega o título como garantia, o título da dívida pública. E enquanto os bancos estão de posse do título da dívida, eles recebem juros diários. E esses juros são pagos pelo Tesouro ao Banco Central. O Banco Central usa para pagar aos bancos. O Banco Central vira intermediário, né? Ele vira correia de transmissão da transferência do dinheiro público para os bancos por meio dessa operação. Essa operação, além dela provocar o aumento da dívida pública, então, a dívida interna brasileira, que já está em mais de 6 trilhões, a maior, um quarto dela, 1,5 trilhão, são títulos usados para remunerar a sobra de caixa dos bancos. 1/4 da dívida interna brasileira. Então, essa operação aumenta a dívida, aumenta o gasto público, porque os juros que estão lá remunerando os bancos estão saindo do Tesouro, estão saindo do orçamento público. E para isso nunca falta dinheiro. Tá? Que mais? À medida em que esse 1,5 trilhão que deveria estar disponível nos bancos fica esterilizado no Banco Central, o que acontece com as empresas, principalmente as pequenininhas, que precisam de crédito, porque elas não têm capital de giro e são as que mais geram emprego no Brasil? O que acontece quando elas buscam empréstimo? Os bancos se dão ao luxo de pedir taxas de juros extorsivas. Por quê? Porque eles têm a garantia da remuneração diária no Banco Central. Então, é por causa dessa remuneração diária que as taxas de juro de mercado no Brasil são as maiores taxas de juro de mercado do planeta. E por isso que a gente chama a política monetária de suicida, porque sem recurso para emprestar, ele gera uma falsa escassez de moeda, encarece o juro
E juro alto e ausência de moeda gera esse atraso que a gente está vendo, e as empresas quebram. Por exemplo, agora na pandemia, até abril, 600 mil pequenas empresas fecharam as portas, porque não tiveram acesso a crédito. Os bancos dobraram os juros, porque colocaram na conta do juro o risco da própria situação econômica, e as empresas quebraram. E se elas tivessem tido empréstimo a juros zero, porque poderia ser juros zero, por que não? Pois é, por que Período não? excepcional, elas poderiam ter tido empréstimo a juros zero e prazo de carência enquanto durasse a pandemia, porque o Banco Central liberou 1 trilhão e 200 para os bancos terem liquidez. E os bancos não emprestaram. Sabe o que aconteceu com essa liquidez? Engordou a sobra de caixa, que passou de 1 trilhão para 1,5 trilhão. E os bancos estão ganhando mais ainda. Olha, se não enfrentar a política monetária e o sistema da dívida, que as duas coisas são praticamente uma coisa só, porque com essa política monetária a gente explica o uso distorcido do endividamento público. Se não enfrentar isso aí, nós vamos continuar patinando, porque esse modelo econômico errado consome um volume enorme de recursos. Só essa operação que eu dei exemplo aqui foram 3 trilhões em 10 anos. Então, a gente denomina o modelo econômico errado como o sistema da dívida, que é desenhado para extrair recursos em vez de aportar recursos. Essa política monetária suicida do Banco Central, o modelo tributário regressivo, porque rico não paga. Tem aí a taxação das grandes fortunas, é importantíssima essa proposta. Ela tem chance de gerar 40 bilhões por ano de arrecadação. Então, é significativo. Além dela, temos que exigir a cobrança de tributos sobre lucros distribuídos aos sócios. Por quê? Somente o Brasil e a Estônia têm isenção desses lucros. Tem um gráfico, uma tabela, aliás, na página da Receita Federal, grandes contribuintes. Depois, se você quiser o link para você botar na matéria, eu te passo, tá? Ah, quero, por favor. Eu acho que vai ser legal. É uma tabela que a Receita Federal divulga. Tem lá, por extrato, número de salários mínimos que cada extrato da população recebe. E quanto imposto aquele extrato paga, o volume de recursos isentos e quantas pessoas estão ali. Essa tabela ela é extremamente ilustrativa sobre a concentração de renda no Brasil. Ela mostra que existem 26.099 pessoas que recebem acima de 320 salários mínimos por mês. Por mês. Então, nós estamos falando de um grupo de 26.099 pessoas que recebem mais de 320 mil reais ao mês. E quando a gente olha lá nessa mesma tabela, a parcela isenta é a maior parte. Por quê? Quem é que está recebendo esse valor aí? Não é nenhum assalariado. São os sócios, os banqueiros, os sócios das grandes corporações. E o rendimento deles é isento. O patrimônio dessa turma ultrapassa trilhões. Então, é um grupo que pode pagar
o imposto sobre grandes fortunas, porque tem renda e tem um patrimônio enorme. E deve pagar tributação sobre os lucros distribuídos. Essa tributação sobre os lucros, quando ela foi instituída no Brasil, eu trabalhei na Receita Federal, né? Isso aconteceu no Brasil todo. Contadores vinham ao plantão fiscal com o jornal dizendo: a gente está lendo essa notícia aqui que o lucro distribuído aos sócios agora é isento. Isso é verdade? Olha, nem o próprio público acreditava nisso. E aí, nosso cargo é vinculado, né? A gente tinha que... foi aprovada a lei, o Congresso aprovou a partir de janeiro de 1996. A lei foi de 95, a partir de 1996, a partir de 1º de janeiro está isento. No dia seguinte, Eduardo, vinha o dono da empresa. Olha, meu contador esteve aqui ontem, foi informado que agora é isento. Eu quero a confirmação disso, isso é verdade? Então, nem os contadores, nem os donos das empresas acreditavam em tamanha benesse. E essa benesse está aí há quantas décadas? Há mais de 2 décadas. Ninguém nunca conseguiu, aliás, ninguém nunca tocou nisso, né? Para reverter essa situação. Então, o potencial de arrecadação dessa tributação dos lucros é 85 bilhões por ano. Somando os dois, imposto sobre grandes fortunas e tributação de lucros, que vai mexer só com o andar de cima, vai mexer só com quem é muito rico, 125 bilhões de arrecadação por ano. Garantimos a renda básica. Garante toda a renda básica que quiser, porque hoje o Bolsa Família custa 30 bilhões. Mas o Bolsa Família é um programa muito ruim. O Bolsa Família paga apenas R$ 189 para 14 milhões de famílias. O auxílio emergencial foi 600, agora foi rebaixado para 300. O atual presidente está anunciando aí um programa que primeiro chamou Renda Brasil, agora hoje ele falou que vai ser Renda Cidadã. A gente nem sabe o nome do programa e também não sabe o valor, porque ele falou que é entre 200 e 300 reais. É o máximo. É um disparate, é a fonte de recursos, como desde 2016 está vigorando a emenda 95, que foi aprovada pelo Congresso no final de 2016, a emenda conhecida como emenda do teto, tem aqui um teto de gastos, né? A partir do estabelecimento desse teto, como é que funciona aqui no Brasil? Para você conceder para alguma área, tem que tirar de outra, porque não pode furar o teto. Então, o que ele está propondo? Tirar recursos de precatórios, que é uma obrigação de pagar, de cumprir ações judiciais, não é? São dívidas que o Estado possui em decorrência de decisões judiciais. Então, tem lá uma verba para pagamento desses precatórios, ele quer usar essa verba e adiar o pagamento dos precatórios. E quer usar recurso do Fundeb. O Fundeb é um fundo de apoio à educação, principalmente educação básica. Esse dinheiro vai para estados e municípios para garantir educação básica. Inclusive, teve uma aprovação muito legal agora, né? Que foi Exatamente. a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos, né? Exatamente. Enquanto estava tramitando, inclusive, não é a legislação do Fundeb, que estava
correndo risco, porque se não fosse votado, Ia acabar. ia acabar esse recurso, né? Ia ficar prejudicado. Aí, com muita pressão social, ele foi aprovado, foi até aumentado. E agora, com essa proposta de renda básica, o governo pretende usar um percentual desses recursos do Fundeb para a renda básica. E ainda julgando áreas sociais uma contra a outra. Quer dizer, se o pessoal da educação ficar contra isso, ele vai dizer, o pessoal da educação está aí contra os pobres. Não, né? Não é assim. Não tem que tirar do Fundeb, não tem que tirar de precatório, tem que tirar da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Uma remuneração ilegal que, pegando essa parte aí, quase 3 trilhões em 10 anos, fazendo uma média aí grosseira, 300 bilhões por ano, dá 10 vezes o Bolsa Família. Se parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, dá para multiplicar por 10 o Bolsa Família. Então, é daí que a gente tem que tirar, não da educação, não de quem lutou ali para ganhar uma ação judicial e está esperando esse precatório, né? Nós lutamos por essa auditoria da dívida, Eduardo, por quê? Por baixo do manto da dívida pública, né? Que a dívida, não é à toa que o mercado escolheu a dívida para ser o veículo do roubo. Dívida está ligada a uma série de conceitos morais. Tem gente que não fala em pagar dívida, fala em honrar dívida. Então, não foi à toa que a dívida foi escolhida para ser esse veículo do roubo, do desvio do dinheiro público por esses mecanismos espúrios. E são mecanismos que estão sendo usados há décadas, há séculos. Pegando só esse ciclo atual da dívida, que começa com a ditadura militar, foram vários mecanismos utilizados ao longo dos anos. Então, a gente luta por uma auditoria para trazer tudo isso à luz. Porque a dívida, ela tem sido a desculpa, a dívida gerada por esses mecanismos ilegais, ilegítimos e às vezes até fraudulentos. Essa dívida, ela tem sido a desculpa para ajustes fiscais. O que são os ajustes fiscais? Os cortes em todas as rubricas orçamentárias para que sobre mais dinheiro para pagar a dívida. A emenda do teto colocou o ajuste fiscal no texto constitucional, não é mesmo? A dívida... Deixa eu beber uma aguinha aqui. A gente, na pandemia, viu o que significa as pessoas que não têm rede de esgoto e água nas suas casas. Isso não seria possível imaginar que um país como o Brasil tivesse algum ser humano sem direito a uma rede de esgoto, a uma casa e a água potável. Esses 3 elementos são inimagináveis. Mas a consequência está aí. Exatamente. E tudo indica que a gente não sai dessa pandemia até pelo menos a metade do ano que vem. Isso que você está colocando tende a ficar pior. Com certeza. Porque as medidas que estão vindo aí, com a justificativa de ter que fazer o equilíbrio fiscal. O que é o equilíbrio fiscal? Manter o pagamento da dívida. Que absurdo. Então, o que está na pauta?
um volume enorme de privatizações. Privatizar tudo, como diz o Paulo Guedes. E o que está na pauta da privatização? Petrobras, Eletrobras, Casa da Moeda, Correios, Serpro, Dataprev, tudo. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Ele quer entregar todo o patrimônio público brasileiro. Esse patrimônio público, além de estratégico, ele é altamente lucrativo. Produz lucros para o Estado. Todas essas empresas são lucrativas. Então, quando privatiza, acabou, esse lucro para de chegar. E mais, como é que é o processo de privatização aqui no Brasil? O BNDES contrata estudos que custam milhões para analisar a viabilidade da privatização. Olha que maluquice. Gasta milhões para ver como que vai fazer a privatização. O que mais? O BNDES dá empréstimo para quem quer comprar. Então, em vez do BNDES pegar esse dinheiro e investir no patrimônio público, porque o BNDES é um banco público, financiado principalmente com o recurso do trabalhador, o FAT. Então, em vez do BNDES usar o dinheiro para investimento público, ele usa para financiar a privatização. E o que mais? Quando a empresa é privatizada, só a parte boa é entregue por um preço bem ridículo, bem baixinho. Todos os investimentos, todo o ativo, todos os prédios, maquinário, tudo é entregue. Os créditos a receber, inclusive. E os passivos dessas empresas? Porque toda empresa tem passivo. E o passivo não vai, não. O passivo vira dívida pública. O passivo fica para nós, vira dívida pública. Foi assim que foram privatizados os bancos estaduais. Ou seja, o Estado no Brasil é privatizado, né? Quer dizer, público é um erro de linguagem nossa que permanece. Nada de público tem no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é privatizado, né? E agora, com a PEC 32, que está sendo chamada de reforma administrativa, mas não poderia, é uma reforma ideológica de quem acredita na ideologia do mercado, de que o mercado vai dar conta de todas as demandas sociais, de toda a estrutura de Estado. O que está lá nessa PEC 32? Inseriram um novo princípio ao artigo 37 da Constituição brasileira, que coloca lá que o Estado brasileiro vai atuar na subsidiariedade. O que quer dizer isso? Ele vai deixar de ser o carro-chefe do serviço público, vai deixar de ser a locomotiva e vai ser um dos vagõezinhos lá atrás, onde o mercado não tiver interesse de atuar. Ele só vai ser apoio. O mercado faz, ele apoia. Por isso que você está vendo que a grande mídia, que sempre foi grande mídia do mercado no Brasil, claro, ela está aí rasgando elogios para a PEC 32, porque vai ser uma grande oportunidade de negócios, tomando conta dos serviços públicos no Brasil, o que vai encarecer para a população, porque onde o mercado privado entra, acabou a gratuidade. Acabou. Aqui no Brasil, nessa pandemia, nós tivemos mais de 140 mil mortes até agora. Já passamos dos 142. Pois é. Nossa, não, é de dar nó na garganta. 142 mil mortos até agora. E isso não foi o dobro ou até mais graças ao SUS, graças ao Serviço Único de Saúde Pública. Com toda a destruição que ele sofreu. Oi? Com toda a destruição que o SUS sofreu, graças a ele, não é o dobro de mortes.
Exatamente, o SUS vem sendo sucateado, né? E recursos desviados há décadas também. É, Apesar disso, o SUS deu um show. deu um show. Os médicos e toda a equipe, né, de enfermeiros, técnicos e profissionais de saúde dedicaram a sua vida. Tanto é que aqui no Brasil, a taxa de mortalidade de profissionais de saúde está sendo uma das maiores do mundo, como percentual, não é, do número de mortes. Aqui no Brasil, cerca de 10% das mortes foram de profissionais de saúde. Isso é altíssimo, comparado com o resto do mundo. O Brasil Porque, está numa situação lamentável. Aquilo que o Brasil representa de população mundial é 1 por 38. Aquilo que o Brasil representa de mortos na pandemia é 1 por 7. A gente já ultrapassou a 1 milhão de mortos no mundo. O Brasil representa 1/7 desse número, enquanto que a população é 1/38. nossa, é muito triste. E isso mostra a ausência do Estado. A ausência do Estado. Mas é uma ausência que está presente no setor privado, né? O Estado ele é facilitador e a grande garantia do setor privado. Por isso que o público aqui ele é nosso vício de linguagem. O Estado não tem nada de público. Ele fica financiando o setor privado e agilizando. Quando a gente propõe a taxação, isso que você colocou é fantástico, tanto os lucros quanto as grandes riquezas, quanto tudo isso que você colocou de taxação, renda básica garantida, casa para moradia para todo mundo, condições de esgoto. Como se fala de saúde, assim, o Brasil nunca teve seguridade, porque o Brasil nunca teve saúde. Quando se discute previdência, todo mundo esquece seguridade. O Brasil nunca teve saúde. Para ter seguridade tem que ter segurança, né? Esse conceito de seguridade que está na nossa Constituição não aparece no Estado brasileiro. O Estado não faz nada para manter a seguridade. A renda básica seria uma garantia de seguridade para todas as pessoas. E está na Constituição essa obrigação. Está lá como princípio fundamental da República garantir o desenvolvimento regional e reduzir a pobreza. Como é que você reduz a pobreza se a pessoa não tem nem casa para morar, não tem nem acesso à água? E quando eu te falei que a situação tende a piorar diante das medidas, eu estava listando as privatizações. Quando se fala em privatizar a Eletrobras, nós estamos falando em privatizar as bacias hidrográficas. Quem comprar as hidrelétricas vai ter controle sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Então, falar de vender Eletrobras devia ser um assunto assim, não, isso aqui nem discute. Não pode. Não é? Mas está lá, está na pauta. Inclusive, estão criando mecanismos para viabilizar essa venda da Eletrobras, porque tinha alguns entraves aí, por exemplo, a questão de energia nuclear, que não podia, a questão de Itaipu, que é binacional. Já estão criando uma nova empresa paralela para fazer uma separação aí. O que não pode, bota lá na outra empresa para vender aqui. Cara, que absurdo. E aí, se hoje já é gravíssima essa questão de acesso ao saneamento básico, com a privatização do saneamento em vários municípios brasileiros e a privatização da Eletrobras, olha, esquece. Nós podemos chamar isso de processo de extermínio da população. Porque a população pobre, carente, abandonada,
não terá condições de pagar uma energia privada, uma energia privatizada e um saneamento privatizado. Primeiro que não vai nem ter acesso. Aqui no Brasil houve uma expansão. Hoje, 95% do povo brasileiro tem acesso à energia elétrica. Ainda tem 5% que não tem. Mas 95% tem. Graças a alguns programas de luz para todos, lá no governo da Dilma. E esses programas deram prejuízo para a Eletrobras, mas eram programas para garantir, porque sem acesso à energia também, não tem como sobreviver dignamente, né? Porém, tudo isso na área do saneamento não aconteceu ainda, não é? E com esse projeto privatista generalizado que está presente não só no governo federal, mas nos estados e nos municípios também, a água está sendo privatizada através da privatização do saneamento básico, quando em vários lugares do mundo que entraram nessa pauta, já se viu que o setor privado não faz os investimentos, que o serviço encarece e o serviço está sendo reestatizado. Por que a gente vai transitar num caminho contrário? Que o mundo, não é? O mundo já provou que dá errado. Estamos na contramão. Bom, deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui. Eu queria mencionar também que quando a gente fala, né, do modelo errado, nós estamos aí com a campanha É Hora de Virar o Jogo. E quando a gente fala é hora de virar o jogo, de que jogo nós estamos falando? O jogo é o tabuleiro do modelo econômico. Esse modelo econômico não é que tem, a gente considera 4 pilares principais. Eu já falei do sistema da dívida, da política monetária suicida, do modelo tributário regressivo, não é? Porque enquanto as fortunas, os lucros não são tributados, o consumo aqui no Brasil corresponde a praticamente a metade de tudo que se arrecada. E a tributação sobre salário também pesa muito sobre o povo brasileiro, né? Quem ganha acima de R$ 1.900 já está na alíquota mais alta, de 27,5%. É uma maluquice, né? Nós estamos, então, com o modelo regressivo e, em quarto lugar, o modelo agrícola e mineral predatório que não respeita... O que está acontecendo em Brumadinho é uma violência em todos os sentidos. Exatamente. A gente só fica com o dano ambiental, Eduardo. Só isso. Só o dano ambiental é deixado aqui. Eu coordeno o Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara no âmbito da CBJP, com Comissão Brasileira Justiça e Paz, e nós fizemos um estudo dos orçamentos públicos em âmbito federal, estadual e municipal. O que representa agronegócio e mineração para os orçamentos públicos? Praticamente zero. E zero mesmo, porque eles ainda têm vários incentivos fiscais, eles ainda recebem. Na verdade, é negativo, né? Não é nem só zero. Quando a gente eu já li algumas coisas, quando a gente chega na conta mesmo, no final das aritméticas, é negativo. Aquém do zero. Não chega nem no zero. Muito aquém do zero, se computarmos o dano ambiental. Então, qual é o custo da morte de um rio, como o Rio Doce em Minas Gerais, o Rio Paraupeba? É um absurdo. Entendeu? Aquilo que está acontecendo em Minas Gerais é um crime violento, de desrespeito à vida em todos os sentidos. E é como se fosse natural, né? Não pode ser.
como a grande mídia aqui no Brasil é extremamente vinculada ao poder financeiro, eles fazem essa naturalização. No mesmo dia que foi divulgado um vídeo do presidente da CNBB, o Dom Valmor, ele fez um vídeo falando das 40 represas em Minas Gerais em risco de romper. Tem 40. Da mesma forma que a represa de Mariana e de Brumadinho que romperam, tem mais 40 que podem romper. Porque o esquema é o mesmo, é uma superexploração e vão jogando aqueles dejetos numa represa. Agora, na época das chuvas, corre o risco dessas empresas romperem. No mesmo dia que ele denunciou isso, 40 represas podem romper, os grandes jornais soltaram um vídeo assim lindo dos investimentos que a Vale vem fazendo lá no estado. E investimentos assim que quando a gente olha assim, gente, como é que eles têm coragem de elogiar um negócio desse? Eles estão fazendo umas verdadeiras poças paralelas ao Rio Morto para puxar a água ali paralela, porque o povo já não tem mais acesso àquela água do rio que está contaminada. O leito do rio foi ali todo coberto com aquela lama tóxica de detrito de minério que fez aquela camada ali no leito do rio, matou o rio. Ali não dá mais material vivo. Morrendo. Não é só os bichos, os animais dessas pessoas que estão morrendo, as plantas que essas pessoas faziam que estão morrendo, as pessoas estão morrendo. E com essa pandemia, muito mais violento. Exatamente. Então, nós, na campanha É Hora de Virar o Jogo, também a gente está abordando essa questão. O vídeo 8, porque são vários vídeos curtinhos, o vídeo 8 é sobre dívida ecológica, que é um tema pouquíssimo explorado aqui no Brasil e que também seria uma grande fonte de recursos para financiar uma renda básica de cidadania decente para todas as pessoas. Porque é claro que os bens da natureza não têm preço. Como é que vai colocar um preço no Rio Doce, que foi morto, no Rio Paraupé? Não tem preço. Não tem preço. Mas você concorda que tem valor? Claro. Tem valor. Agora, aquele valor foi subtraído. Foi subtraído por aquela empresa que priorizou o lucro, que não cuidou de tratar aquele dejeto ou de maneirar a velocidade da exploração. E a empresa já lucrou. E agora? Ela matou o rio e vai ficar por isso mesmo? Não, a gente tem que cobrar essa conta. Tem que cobrar essa fatura. Entendeu? E a cobrança da dívida ecológica só virá da base da sociedade. A sociedade é que tem que compreender isso, porque a sociedade é credora dessa dívida ecológica. Nós é que temos que cobrar essa fatura. Nós queremos fazer essa divulgação de tudo no Presença. Queremos que o Presença seja um instrumento, porque o nosso trabalho é o trabalho de comunicação. E alcança vários lugares, além do Brasil, vários outros, né, no mundo. É importante que isso que está acontecendo no Brasil chegue para as pessoas no mundo. É importante que chegue para os brasileiros. A gente sabe que a gente tem esse problema da informação com a grande imprensa. Como enfrentar essa luta, né, com a grande imprensa? Porque tem que chegar aos brasileiros. Os brasileiros não sabem. São escondida a verdade dos brasileiros. Mas é importante também que chegue em nível internacional, né, que a gente amplie nossa força. Mas nós queremos fazer essa divulgação toda no Presença e ser um ponto de apoio, de comunicação para fortalecer essa luta, que é mais do que justa, é necessária e tem que ser a base de unificação de todos nós que defendem a vida. Com certeza, Eduardo, até porque muitos desses mecanismos se repetem em outros lugares do mundo. A própria dívida ecológica, né? Vários países aqui da América Latina, da América Central, né? Tem da África, todos os países do Sul
têm sido vítimas da dívida ecológica, tanto histórica como atual. Está acontecendo hoje. Olha esse incêndio que acabou de acontecer no Pantanal. Isso é dívida ecológica. E as justificativas chegam a ser ridículas para aquilo. Né? Pois é. Então, assim... investe na ignorância, né? Precisa da ignorância para dar essa justificativa. Pois é. Por isso que, assim... não investem na conscientização da população, porque quando a conscientização é como sair da caverna, né, lá do Platão. Quem sai da caverna saiu, enxergou o mundo, não vai mais. Quem conseguiria convencer uma pessoa que saiu da caverna e que já viu o mundo todo, que a verdade se resume às sombras que antes ele enxergava dentro da caverna? Isso é impossível. Impossível. O processo de conscientização, ele é um processo irreversível. Por isso é que ele é tão boicotado. Né? Então, assim, vai ser muito importante a presença nos ajudar. Esses vídeos da campanha É Hora de Virar o Jogo estão todos disponíveis lá, naquele banner no alto da página da Auditoria Cidadã. Clicando lá, É Hora de Virar o Jogo, você acessa todos os materiais da campanha. Toda semana a gente faz um post curtinho, divulga um outro artigo com mais informações e divulga 2 vídeos curtos toda semana. Para ir, aos poucos, trazendo informação, né? Nós já estamos com 12 vídeos. Amanhã está entrando, aliás, hoje está entrando 11. Quinta-feira vai entrar o vídeo 12. Ao todo serão, acho que 26 vídeos, se eu não me engano, na campanha. E para dar fazer essa conscientização, sabe? Tema por tema. Então, está tudo disponível. Inclusive, se o Presença quiser apoiar a campanha, pode enviar a logomarca, porque esse apoio é importante. Por exemplo, ações concretas. A gente já fez uma ação concreta, que foi o questionamento ao Paulo Guedes sobre essas privatizações. A carta aberta está lá, inclusive, no site, se pode divulgar também. E a próxima ação concreta é questionamento em relação a essa PEC 32. Né? Isso tem que ser questionado. Tem que abrir. É de um cinismo impressionante. Assim, não mexemos nos poderes, não mexemos no atual servidores, e aí teremos 5 tipos de servidores a partir de agora. 5 tipos de não servidores, né? A partir de agora. Então, é como se você dissesse assim, vou reformar minha casa, mas eu vou fazer uma contra-reforma, eu vou piorar, eu não vou melhorar, eu vou piorar a casa que eu tenho. Porque com esse cinismo, é tipo assim, você que é servidor, pode ficar tranquilo, nós não vamos mexer em você. Você que é do poder, pode ficar tranquilo, nós não vamos mexer em vocês. Nós só vamos, a partir de agora, criar 5 tipos de servidores diferentes, todos precarizados, com organizações, com o Estado totalmente distintas uma da outra, e vamos tocar a vida. Não, e mais, vai colocar o setor privado para ocupar todas as chefias, inclusive técnicas. Nós vamos ser só apoio do setor privado. Exatamente. Você já imaginou? No judiciário, esse pessoal que tem interesse nos processos, chefiando uma área técnica. Você já pensou na Receita Federal, um sonegador chefiando a fiscalização? Quem é que ele vai selecionar para ser fiscalizado? Quanto que vai ser vendido de informação aí fora? Sabe? Olha, quem não tem esse vínculo com o Estado não pode ocupar esses cargos de chefia. Essas chefias, elas exigem não só o preparo técnico de um concurso que seleciona e de uma trajetória na carreira, como também elas exigem
essas chefias exigem uma postura de vínculo ao Estado e não ao governante de plantão. Aquele que for ocupar uma chefia vinculado ao governante de plantão vai ficar dependendo vai ficar devendo uma obrigação, um favor. E isso a gente tem visto, eu não estou inventando nada, isso a gente tem visto aí nos inúmeros casos de corrupção e de rachadinhas aí que estão sendo denunciados todo dia, né? Absurdo. Eu fui 11 anos assessor da Condicef. O que a gente discutia lá e organizava demonstrava que Estado. Eu dizia para eles, tem história. Mas quando a gente abre o Estado de hoje, a gente vê que a gente conseguiu, como história que justifica o que temos, ir além do que a própria história. O patrimonialismo institucional do Brasil é uma coisa absurda. Essa concentração circula por todos os poros do Estado e sustenta esse setor privado. Por isso que nós vamos, sim, no Presença está próximo, queremos estreitar essa parceria, atuar coletivamente, nosso caminho da comunicação e tornar isso, fazer de tudo para que a comunicação dessas campanhas que são necessárias e que podem nos unificar, e nós somos multidão. Nós só não somos maioria política, maioria cultural, porque a gente ainda não entendeu que a multidão somos nós. Sim. Nós somos maioria social só, mas chegaremos a ser maioria política e maioria cultural. E queremos dar toda a contribuição que a gente puder para fortalecer. Que ótimo, eu fico super honrada com essa parceria e agradeço mesmo, porque esse esforço que a gente tem feito vem, não é, desse estudo aparentemente técnico, mas que não é somente técnico. Ele tem um propósito de lutar para que essa imensa riqueza que existe nesse país esteja presente na vida de cada brasileiro, de cada brasileira, com vida digna, com os direitos fundamentais garantidos a todas as pessoas. Sabe por quê? Se todas as pessoas não tiverem as mesmas oportunidades, a gente nem pode falar em democracia. Nem pode. Não é? Então, estamos vivendo há décadas uma ditadura do capital, porque essa postura de financiar o sistema da dívida através desses mecanismos fraudulentos não é de hoje. Esse ciclo já dura desde a década de 70, esse ciclo atual, para não falar de coisas antigas, só esse ciclo atual já vem desde a década de 70 com essa sangria. E é hora de virar esse jogo. Chega, não aguentamos mais, não dá mais. E estamos aí fazendo toda essa dedicação para levar essa informação ao povo brasileiro e virar esse jogo. E vai ser muito importante se o Presença puder nos apoiar. Apoiaremos, estaremos juntos, seremos parceiros nessa luta de virar o jogo. Muito obrigado. A sua presença aqui foi muito importante para nós, muito importante, inclusive, para apresentar bases nossas na comunicação, né, e elementos de como a economia ela é sustentáculo para a vida existir e com dignidade, e por que a gente tem que enfrentar, tanto nas mudanças superestruturais, como nas mudanças das relações econômicas e da organização das pessoas no mundo, essa disputa coletivamente. Estaremos juntos. Obrigado. Que bom. Gratidão também, enorme. E seguimos, viu? Seguimos. Um forte abraço a todos os seguidores e seguidoras do Presença. Vamos nessa.